Olá, o cientista político Carlos Mello, professor do INSPER e assessor e consultor de vários grupos e empresas, é o nosso entrevistado de hoje no Na Real na TV. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Zé Márcio. Um prazer estar aqui de novo. Sempre necessário falar de política, né? Porque o Brasil hoje está parado ou andando para trás por causa da política. E a pergunta é muito objetiva para a gente começar, Carlos Mello. Governo Dilma ou governo Temer um pouco aí na frente? Eu acho que está mais ou menos dado, né? Porque a chance da presidente Dilma era a comissão na Câmara. A comissão na Câmara, não era nem o plenário. Você sabia que se fosse para o plenário, toda a pressão seria muito complicada. Uma vez que foi para o Senado, a comissão já... O resultado de agora há pouco, a eleição do relator, né, 5 votos só para os governistas, já mostra a fragilidade. A admissibilidade do processo que vai significar o afastamento da presidente depende de maioria simples, 41 votos. 6 meses fora do governo, com toda essa dinâmica que está estabelecida, quer dizer, imaginar que o presidente Dilma possa voltar em 180 dias... No Brasil tudo acontece, mas algumas coisas são mais difíceis de acontecer. Então eu acho que a maior probabilidade é de em mais algumas semanas a gente ter um governo Temer. Mas tem uma questão aí, chamado senão. Os senadores, pelo estilo, porque têm mandatos mais longos normalmente, são menos sujeitos às pressões, digamos, da rua do que são os deputados. Ou seja, e mais sujeitos a outros tipos de apelo. Isso não pode influenciar uma pressão muito forte do ex-presidente Lula, da presidente Dilma Rousseff, dos governadores? Eu acho pouco provável, eu não vejo assim. Eu concordo com você com relação a essa visão dos senadores, mas se você somar PMDB, se você somar PSDB, se você somar todo aquele chamado centrão, não é? Que é muito volátil, que olha para o poder antes de tudo, eu acho que forma uma maioria para pró-Temer. Com algumas defecções, tipo Requião no PMDB, uma outra coisa, mas eu acho que forma uma maioria ainda assim pró-Temer. Eu acho uma tarefa muito difícil. E outra coisa que a gente viu nesse processo todo, né? Enquanto o ex-presidente Lula, ele significava uma possibilidade de poder, né? Lula virar ministro da Casa Civil, chamar o governo para si, né? Virar o dono da bola e coordenar o governo, houve ali uma interrogação, olha, o governo Dilma pode virar. À medida que o Rodrigo Janot, né, sinalizou muito claramente que aquela indicação da presidente do nome do Lula à Casa Civil, aquilo estava praticamente morto, a própria expectativa de poder em torno do Lula, ela murcha, ela desaparece. Né? Então eu acho pouco provável. Olhando também para as pesquisas que apontam Lula com 21%, numa hipótese eleitoral, eu acho que aquilo está absolutamente dentro do que é a base política tradicional do PT. Quer dizer, é um piso muito alto, mas o teto hoje é muito baixo, porque a possibilidade do presidente Lula voltar a ter 50% mais um, pelo menos visto de hoje, é muito pouco provável. Então, o Lula, nesse momento, ele não significa uma possibilidade de poder nem para o curto prazo, que é uma retomada da Dilma, e nem para o longo prazo, que seria uma nova eleição. Então, mesmo entre os senadores, esse tipo de cálculo, essa racionalidade em torno do poder, da perspectiva de poder, ela ainda é muito forte, ela pesa muito ainda assim. E vamos ter claro também, né, Zé Márcio, você que acompanha há tanto tempo assim na política, se você olhar para o Senado de ontem, aquilo que era o Senado, né, de pessoas que haviam passado por governos, ministérios, etc. Pela Câmara. Ou seja, os sêniores, os mais velhos, os mais experientes, isso mudou muito.
você teve o ingresso de gente muito mais nova, muito menos experiente e, Muito sobretudo, de suplente. suplentes. Não é? Então, essa visão mais clássica do Senado, ela também precisa ser revista. Agora, Carlos, troca do PT pelo PMDB é apenas troca de nomes e siglas ou há uma perspectiva real de mudança, além da só a expectativa que isso vai gerar na população? Vamos lá. Na população e nos agentes econômicos. De fato, olha, vamos lá, a troca do PT pelo PMDB não significa nenhum ganho moral e nem de método. Né? O jogo que o PT, infelizmente para o PT, jogou e para o país também, é o mesmo jogo que o PMDB vai jogar e é o jogo que o PMDB sabe jogar. Né? Então, se você imaginar se possa haver algum ganho nesse aspecto, não é moral e não é de método, pode ser de operação. Né? O que nós vamos verificar ao longo dos 100 primeiros dias do governo Temer é se houve com a troca um ganho de operação. Se o time do Temer tem melhores operadores, tem jogadores mais eficientes do que o time da Dilma. Não é muito difícil. Mas, de qualquer forma, eu diria que para implementar uma agenda econômica, talvez seja mais eficiente. Agora, os problemas estruturais, o colapso estrutural que tem na política brasileira hoje, em vários aspectos, que vão desde o presidencialismo de coalizão, que nesse modelo está esgotado, e até o grande déficit nosso, que é o déficit de liderança política, nada disso se resolve. Agora, Carlos, não há o risco de um desgaste e uma decepção muito grande com o Temer, embora a população não esteja também assim tão entusiasmada com ele, de um risco muito grande no curto prazo, se ela perceber, como você disse, que o jogo é o mesmo, ou seja, o toma lá da cá é o mesmo? Eu acho que assim, vamos lá. A presidente Dilma e o PT deve ter alguma coisa hoje de apoio mesmo na sociedade, em torno de 20%, 25%, é pouco. Não é? E teria 80%, 75% contra ou até neutro, mas não é apoio. Certo. Se você olhar para o Temer, ele começa com esses 20%, 25% contra. Mas ele não tem o apoio de 80% ou 75%. Você tem, as pesquisas mostram aí que no máximo 8% acreditam que o eventual presidente Temer seja um ganho em relação a Dilma, ou seja, a solução. Ele começa com um apoio muito pequeno, o que significa que ele possa crescer muito. Mas significa também um grande risco, porque à medida que ele seja incapaz de dar respostas, e as respostas são em dois níveis, no nível econômico, sinalizando para os agentes econômicos que o Brasil voltou para algum tipo de rumo, e no nível político, porque as pessoas foram para a rua porque querem algum tipo de mudança de cultura política, ele se transforma numa unanimidade rapidinho, unanimidade contra. Eu costumo dizer que o Temer, se não der sinais rápidos nos 100 primeiros dias, ele pode se transformar numa espécie de um Dunga da política brasileira. O Dunga, treinador de futebol do Brasil, é uma unanimidade hoje. Ninguém quer o Dunga. Ninguém quer o Dunga. Quer dizer, a exceção de nós corintianos que preferimos que ele fique para não mexer no nosso técnico. Mas o Temer ele pode se transformar numa espécie de uma unanimidade contrária. Então, os 100 primeiros dias são vitais para que você possa sinalizar nesses dois campos, que é uma retomada de uma agenda econômica, que ela é dura sim. A agenda econômica que está colocada por Temer, ela tem duas características. Ela é impopular e inevitável. Isso é complicado. E ele vai ter que sinalizar de alguma forma que há alguma mudança no campo político. Não é? Qual seria o grande sinal? Só diminuir o número de ministérios eu acho pouco. Eu acho que ele vai ter uma grande bola de ferro amarrada no pé, nesse aspecto, chamado Eduardo Cunha. Se não houver nenhum tipo de providência em relação ao Eduardo Cunha, o Temer vai carregar o Cunha como uma espécie de um déficit
que vai estar atormentando ele durante o E tempo você todo. vê algum sinal de que eles podem jogar, eles que eu digo, os possíveis vencedores do impeachment, possam jogar o Temer no mar? O O Temer, Temer Cunha, não, desculpa, jogar o Eduardo Cunha o no Cunha mar. ao mar. Olha, eu diria para você que é pouco provável, mas às vezes se coloca como uma razão de Estado. Ou é, ou se não for, tudo está perdido. Né? O que a sociedade está nesse momento, ela está vivendo um momento de ressaca. Quer dizer, o impeachment, vieram as manifestações todas a favor e contra, a Câmara votou, houve a aprovação do processo, foi encaminhado para a admissibilidade do Senado, estão esperando agora a saída da Dilma. A gente está vivendo um lusco-fusco nesse momento, que é essa transição entre a votação na Câmara e a saída da Dilma. De certa forma, uma situação esdrúxula. O Brasil convive com dois presidentes da República. Não é? Um, de fato, de direito e por enquanto, e um de expectativa. Não é? Então, você tem esse momento de água parada. A hora que o Temer assumir, ele começa a ser avaliado. Ele começa a ser avaliado na qualidade do seu ministério e ele começa a ser avaliado no tipo de relação que ele vai implementar com a sociedade e com o Congresso. E aí, se escorregar sem apoio popular e sem a dramaticidade de ter sido um vice que veio pelas mãos do destino, como o Sarney, que foi pela morte do titular, ou como o Itamar, que foi super discreto e que de repente foi... O Itamar foi um vice contingencial, né? Ele virou um presidente contingencial. O Temer não. Ele foi vice-contingencial, chegou até a renunciar, né? Sim, Candidatura. exatamente. Né? Já o Temer não. O Temer ele teve um movimento, ele teve um esforço pessoal, ele foi ator, ele foi agente desse processo. Então ele vai ser muito mais, vai ser cobrado muito mais do que o Sarney e do que o Itamar. Houve uma certa tolerância com o Itamar. Essa tolerância que em relação ao Itamar não haverá em relação ao Temer. Primeiro por conta da postura e segundo porque o ambiente econômico da época do Itamar era incomparavelmente melhor do que esse. Então vai haver um sentimento de urgência muito maior sobre o Temer, muito mais perigoso. Agora, você colocou uma questão que, primeiro, você já disse, esse presidencialismo nosso de coalizão é mais hoje de colisão do que de tudo, né, dessa grande base parlamentar, está estragado. Como você vê que o Temer pode administrar uma relação com o Congresso que seja minimamente republicana? Formar uma base, sabe, que não fique cobrando, para sermos bem francos. Olha, cobrando aí nos vários sentidos que a gente possa dar. Eu diria para você que primeiro eu acho difícil uma relação republicana com esse Congresso, com esse método que nós temos, ela é desde sempre difícil. Para você pensar numa relação republicana, você vai ter que mudar todos os sistemas. Eu tenho defendido a ideia de uma constituinte exclusiva para a reforma política com candidaturas avulsas, além disso. Mas isso não vai se dar com o governo Temer, não se dá no curto prazo. Então, essa relação ela não muda. Agora, de alguma forma, se você mudar a expectativa econômica, talvez você possa retirar a centralidade da expectativa política de curto prazo. Não é? A questão, o desafio ali é o seguinte, o que vai ter centralidade nos primeiros 100 dias? Se a economia assumir a centralidade e mudar a expectativa, você vai ganhar algum fôlego em relação a mudanças na área política. Ela haverá, mas você ganha algum fôlego. O que o Temer precisa ter claro é que, sem querer fazer trocadilho, o governo dele tem que ser uma ponte para o futuro mesmo. Não é um governo que vai fazer nenhuma grande reforma, mas é um governo que pode ter uma grande missão histórica de apontar para algumas reformas, né? Preparar o país para a eleição de 2018, seja do ponto de vista econômico, né? Implementando essa agenda e colocando novas questões, seja também
indicando, mesmo com a contrariedade do Congresso Nacional, algumas mudanças necessárias a se fazer no sistema político. Né? É aí que vai se testar a grandeza dele, se ele vai ser capaz de enfrentar a sua própria turma. Agora, Carlos, você acha, acredita ou tem informação, que a presidente Dilma, o ex-presidente Lula e o PT, o entorno deles, já têm consciência de que realmente o governo da presidente está acabando? Eles têm essa consciência? Consciência tem, o que eles não podem é admitir isso publicamente. O pessoal sabe que as condições são muito, muito difíceis, muito complicadas. E além disso, Zé Márcio, na política sempre há o dia seguinte. Sempre haverá o dia seguinte. Então, todas essas manifestações, essas reações mais ou menos indignadas, eu tenho chamado de uma certa cerimônia do adeus. Não é? É necessário marcar a posição, porque amanhã é um outro dia. Amanhã o PT está na oposição e com um discurso que ele naturalmente vai utilizar. O discurso de que houve um golpe, o discurso de que derrubaram a presidente Dilma para instalar uma agenda impopular. Se vier propostas de reforma da Previdência, que aliás o próprio governo Dilma estava fazendo, né? Vai se dizer que olha, fizeram isso para acabar com o direito dos velhinhos. Né? Se houver algum tipo de mudança na área social, vai se dizer que todo esse processo foi mesmo porque havia uma rejeição às políticas sociais do governo, que são políticas importantes, inegavelmente importantes. Então, o PT, acertadamente, do seu ponto de vista, está preparando o seu discurso de oposição, né? O que é natural. E, digo mais, é legítimo, né? Que ele agora se prepare para assumir um novo papel. Sim, o discurso de oposição. Mas o que esperar dentro desse discurso de oposição do Lula e do PT? Porque a presidente Dilma já disse, não sei se ela vai cumprir isso, que seria carta fora do baralho se tiver um impeachment. Ou seja, ela larga a vida política. A presidente Dilma nunca foi uma persona política, nem como presidente da República. Ela mesma se recusou a isso. Agora, o Lula, mesmo tendo esse teto baixo a que eu me referi, ele é o dono do maior patrimônio, individualmente ele é o dono do maior patrimônio político do Brasil. Ele tem alguma coisa em torno de 20%. Ele vai usar isso para uma eleição dele, ou ele vai passar isso para alguém que possa, em condições melhores, não é, competir? Você sabe que eu tenho insistido há muito tempo, toda vez que venho aqui, com o nome do Ciro Gomes. Né? O que chama atenção no último Datafolha é que o Ciro Gomes tem a mesma votação, o mesmo número de intenção de votos que o Bolsonaro, que está na boca do povo, e que o governador Alckmin, que é governador de São Paulo por 4 mandatos. E sendo que o Ciro foi candidato a última vez em 2002. Então, veja, mas 8% somado com o petismo, dá 30%. Coloca o Ciro no segundo turno. Não é? Então essas manifestações, esses rearranjos todos, colocam esse setor, né, da esquerda brasileira de alguma forma no jogo. Se não é com Lula, pode ser com outro representante. Não é? É o jogo da política brasileira, é o jogo da democracia. Mas aí eu te faço uma pergunta. Nem o Lula abriu mão para ninguém, nem o PT abriu espaço para ninguém. É verdade. Estaria ele agora disposto, em nome de uma posição de esquerda que não é bem definida, nem o Ciro Gomes é definido nesta linha, abrir mão para um político, uma pessoa como o Ciro Gomes, que é tido politicamente, eu uso a expressão, como meio doidivanas? Ele é mercurial, né? Mercurial é um nome mais elegante, né? Mas é isso que você falou. Agora, o Lula não abriu mesmo espaço para ninguém, abriu para Dilma, inclusive, acreditando que pudesse, de alguma forma, controlar o governo, né? E o PT também não abriu. Mas quando havia expectativa de poder, né? Sem expectativa de poder, quando você diz o seguinte, eu sou dono de 25% dos votos do eleitorado e eu tenho o potencial de chegar a 50%, 54%, 60%, é uma coisa. Quando eu falo, eu sou dono de 25% dos votos, mas eu não consigo ir além disso,
O raciocínio é outro. Aí você é obrigado a fazer acordos. Né? Aquela ideia do PT que vai para uma eleição para perder, e que talvez fosse, em retrospectiva, o melhor que havia no PT, porque ele firmava a posição e arcava com as consequências. Era importante isso. Aquilo eu acho que desapareceu do PT. Quer dizer, depois da experiência do poder, passa a ser quase que um imperativo continuar disputando o poder de verdade, e não só mais marcar posição. Então, se for só para marcar posição, eu acho que o PT entra num processo de aliança. Aliás, vamos lembrar que o Lula, no final do ano passado, eu creio, falava não falava mais do PT, ele falava de uma frente. De uma frente, mas com ele. Com ele. Depois de tudo que ocorreu, a não ser que o governo Temer seja um grande fracasso que volte a alavancar o Lula, e ainda assim o Lula tem uma série de restrições sobre ele, todas sabidas, a não ser que isso ocorra, sair desse teto, que é ao mesmo tempo piso de 25%, é muito difícil. No Brasil tudo pode ocorrer, nós já sabemos. Mas com os olhos de hoje, parece que a probabilidade de uma aliança em que o candidato não seja o Lula necessariamente não pode ser descartada. Agora, Carlos, e nesse jogo de 2018, como é que você vê a posição dos tucanos, né, e a posição da Marina? Vamos lá pela Marina, que eu acho que é mais simples do que a dos tucanos, que vivem a sua guerra civil, né? Sua crise existencial. Sua crise existencial. A Marina, ela está no patamar de 2010. Ela continua, ela estacionou. A Marina pouco se colocou nesse processo todo, e eu diria para você que eu tenho ouvido críticas em relação à Marina, menos em relação ao processo, e até mais em relação a uma questão que é da área dela, que foi o problema da barragem lá em Mariana. Não, um desastre ambiental terrível, extraordinário, terrível, que ninguém queria que acontecesse, evidentemente, mas é a questão dela, era a grande questão. Eu não vou dizer que ela deixou de capitalizar, porque não se tratava de capitalizar ou não uma tragédia, mas de se colocar. Não é? Então a Marina, ela tem sido pouco enfática, ela não tem assumido o papel que os 20% dela, de fato, lhe permitiriam, e até o potencial de se alavancar na crise toda. Já em relação aos tucanos é mais grave, porque eu acho que a Marina, ela manteve o capital. Não cresceu, mas manteve o capital. Os tucanos eu acho que se descapitalizaram. Não é? Se você olhar hoje para o que as intenções de voto mostram do governador Alckmin, do senador Serra ou do senador Aécio, você vê elas caíram. Né? Que elas caíram. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a possibilidade do PSDB não chegar unificado à eleição de 2018 é muito grande hoje. Não é? Você tem realmente 3 correntes hoje no PSDB, que são os 3 caciques, que eu não vejo possibilidade de um acordo. Não é? Pelo contrário, você pode ter até uma situação em que você tenha Alckmin, Aécio e Serra candidatos por partidos diferentes. Não é? Essa questão está colocada. E o epicentro desse conflito todo é São Paulo. Não é? Já apareceu na campanha eleitoral municipal, né? E tende a aparecer. E também isso está ecoando na própria formação do governo Temer, porque é um grande problema. Participar do governo Temer pode implicar num grande desgaste. Então, não participar também pode implicar. E não participar pode implicar num grande desgaste. Agora, se vier a significar algum ganho, será ganho para quem? Para alguém especificamente. Não é? Então, veja, o desgaste e as perdas, elas são ponderáveis, mas você tem uma disputa
por quem será o ganho. E aí o jogo de soma zero passa a interessar tanto para o senador Aécio quanto para o governador Alckmin, porque o ganho estaria no campo do Serra. Então isso leva a essa paralisia. Agora, ainda sobre a Marina, você vê alguma possibilidade de ela vir a ser, digamos, numas circunstâncias, essa pessoa que, digamos, até voltaria ao seio do Lula e ser o nome da esquerda que você imagina que possa vir a ser também o Ciro Gomes? Eu acho que nesse aspecto o apoio da Marina ao senador Aécio em 2014 coloca um obstáculo grande para ela retomar o diálogo com o PT. E também o nível da pancadaria, né, que ela sofreu da presidente Dilma também naturalmente causa um ressentimento muito grande. Eu acho que ali o diálogo, a capacidade de retomar o relacionamento é mais difícil por conta disso que ocorreu. Carlos, mas tem um outro nome que a gente não falou. Temer. Pois Temer, presidente, que tem o direito, ou terá o direito, de candidatar-se à reeleição. É a mesma situação do governador Alckmin quando ele assumiu no lugar do Mário Covas. Já tinha sido vice por um mandato inteiro e estava cumprindo o segundo mandato como vice. E aí pôde se reeleger. É a mesma situação. E isso também é um complicador. Porque imagina que voltamos aos tucanos. Que tudo dê impressionantemente e surpreendentemente certo. Como que você pode exigir, pedir a que o virtual presidente Temer não seja candidato à reeleição? Nem ele pode garantir isso. Nem ele pode garantir isso. Uma coisa é o que os economistas chamam de consistência temporal, né? Uma coisa é o que você diz hoje, outra coisa é o que você efetivamente vai fazer quando as condições mudaram completamente. Aliás, o José Serra é exímio nisso, quando ele fala, não vou ser candidato e é candidato. Por quê? E o Serra teve uma saída muito boa numa das eleições, ele chegou a assinar um documento. Em cartório. Em cartório. E ele falou assim, não menti, mas aquela era a realidade, era a verdade daquele momento. A verdade deste momento aqui é outra. E eu quero dizer para você que, independente da questão lógica ou ética, sei lá, do ponto de vista político faz sentido. Faz sentido. Uma coisa é a verdade de um momento, outra coisa é a verdade de outro momento. Então você não pode exigir isso do Temer. Mas para que isso ocorra, o governo dele tem que dar... Dá certo. Muito certo. Muito certo. E ele terá muitas dificuldades para que o governo seja de sucesso. Tá certo. Carlos, obrigado pela entrevista. E o Na Real, na TV, volta na próxima semana com um novo entrevistado. Obrigado.